Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos trabalhar nesse bloco um tema que, na verdade, vai ser dividido em três. Eu vou trabalhar com vocês foros concorrentes. Na verdade, esse seria o tema central, só que há dois subtemas que são relevantes e intrinsecamente ligados. Então, serão eles foros concorrentes, fórum shopping e fórum non-convenience. Vamos trabalhar esses três temas nesse bloco. E quero trabalhar com vocês esses três temas por uma razão muito simples. Primeiro, porque o Fórum Shopping e o Fórum Non-Convenience, a bem da verdade, não estão previstos no Código de Processo Civil. São institutos que a gente traz lá da Common Law, que a jurisprudência, em certa medida, já reconheceu a sua aplicabilidade, a doutrina reconhece a sua aplicabilidade. Então, já deixa isso assentado. No que tange ao Fórum Non-Convenience e Fórum Shopping, não há previsão legal expressa no Código de Processo Civil, para a sua aplicação. Repito, a doutrina e a jurisprudência trazem essas ideias lá da Common Law, ok? Da família do direito da Common Law. Em outro sentido, os foros concorrentes, sim, eles têm previsão expressa não só no Código de Processo Civil, como de uma forma geral em nosso sistema processual. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto, né? Separar a existência de previsão legal do foro concorrente, da ausência de previsão legal, o que não impede a sua aplicação, do fórum non-convenience e fórum shopping. Fechou? Então vamos lá. Começando com foros concorrentes. Primeiro, qual é a ideia conceitual de foro concorrente? É bem simples essa ideia conceitual. Ela é quase que uma digressão imediata do seu próprio termo. Foro concorrente nada mais é do que uma regra de competência que permite ao autor da ação, né, aquele que exerce judicialmente a pretensão, a escolha do foro. Em outros termos, há mais de um foro competente para processo e julgamento da causa. Então, repito, há mais de um foro competente, na verdade, né? Mais de um foro competente, por isso que são foros concorrentes. Então, há mais de um foro competente para processo e julgamento da causa. Então, façamos aqui um silogismo rápido, breve. Se existe mais de um foro competente para processo e julgamento da causa, implica dizer que o autor da ação, repito, aquele que exerce judicialmente a pretensão, pode escolher qualquer um desses foros, porque qualquer um deles será competente para o feito. Tranquilo? Façam referência, por exemplo, a 3 artigos do Código de Processo Civil que nos informam de maneira clara a existência de foros concorrentes. São eles: o artigo 47, parágrafo 1º, artigo 47, parágrafo 1º, artigo 53, inciso 5, artigo 53, inciso 5, e o artigo 516, parágrafo único, todos, repito, do Código de Processo Civil. Então vale a pena até fazer uma remissão de um para outro, para que vocês lembrem que nessas hipóteses temos foros concorrentes. Fechou? Pois bem, isso para processo civil individual. No que tange a processo civil coletivo, no microsistema da tutela coletiva, também há a previsão de foros concorrentes. Sugiro a leitura do artigo 93, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor, que claramente, e o STJ até em sede de conflito de competência já definiu isso. Então, repito, não só a redação do artigo 93, inciso 2 do CDC, nos faz concluir isso, como o próprio STJ já reconheceu que se trata de hipótese de foros concorrentes. Reparem lá na redação do artigo 93, inciso 2.
Primeira análise, você vai pensar assim, Fabrício, mas espera aí, cara. Nós estamos falando do Código de Defesa do Consumidor. Será que eu posso usar isso para ação civil pública, por exemplo, para ação popular? Sem problema. Por quê? A gente trabalha com um microsistema da tutela coletiva. A partir do momento que a gente trabalha com o microsistema, há uma reunião intercomunicante dessas regras processuais. Fechou? E o que diz o artigo 93, inciso 2? Se o dano for de âmbito nacional ou for de âmbito regional, serão competentes o foro da capital de um dos estados envolvidos ou Distrito Federal. E aí perceba só, você poderia ser induzido ao erro da seguinte maneira. Se eu me ativer aí à literalidade, não parece que se o dano for de âmbito regional, o foro é da capital de um dos estados, e quando o dano for de âmbito nacional, deve ser o foro do Distrito Federal? Essa é a tese minoritária, que trabalha com a ideia de que são foros exclusivos. Dano de âmbito regional, capital do estado; dano de âmbito nacional, Distrito Federal. Não é a tese que prevalece, nem da doutrina, nem no STJ. A tese que predomina é no sentido de que são foros concorrentes. Portanto, seja o dano de âmbito regional, quer seja o dano de âmbito nacional, o autor da ação, o legitimado coletivo, pode propor a ação na capital de um dos estados envolvidos nesse dano, ou que sofreram a incidência desse dano, ou perante o Distrito Federal. Tranquilo até aqui? Então, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar aquele caso do derramamento de óleo, salvo engano, eu posso errar aqui se foi no Maranhão, não lembro se foi no Maranhão ou se foi no Piauí. Mas veio lá da região Nordeste, chegou até o norte, salvo engano, do Espírito Santo. Então pegou todos os estados do Nordeste e chegou no Sudeste. Vejam só, em tese, qualquer estado envolvido, o estado da região Nordeste, qualquer um desses estados poderia ser o competente, com base no 93, inciso 2. Ok? Porque são foros concorrentes, mas daqui a pouco eu vou trabalhar melhor essa ideia. Então vamos lá. Nos processos individuais, já mostrei para vocês, tem 3 artigos no CPC que denotam essa possibilidade. No âmbito do processo coletivo, também. Agora, quero fazer 2 observações que a doutrina nos traz, que são observações importantes. A primeira é o chamado litígio internacional. O que vem a ser litígio internacional? Nada mais é do que a possibilidade de um determinado conflito atrair a competência, ou melhor, a jurisdição de vários estados, e aí, quando eu me refiro a estado, me refiro a estado soberano, estado lato sensu. Então, eu posso ter vários estados igualmente competentes. Ficou claro aqui a ideia? Então, vamos trabalhar aqui uma questão bem diferente. Vamos imaginar Marrocos e Espanha. Marrocos, norte da África; Espanha ali, sul da Europa. Para ser mais preciso, sudoeste da Europa. Você tem ali o Estreito de Gibraltar, que dista, salvo engano, 14 quilômetros entre esses 2 continentes. Tem ali um dano ambiental que atingiu esses 2 estados. Veja, eu posso trabalhar com litígio internacional. Então, vários estados igualmente competentes. Pode ser tanto o Marrocos quanto a Espanha. É nesse sentido que eu me refiro. Outra observação igualmente importante é aquela que versa sobre os litígios comunitários. Os litígios comunitários, que são os litígios que envolvem vários países de uma determinada comunidade internacional. Vários países de uma determinada comunidade internacional. Por exemplo, Mercosul, União Europeia e por aí vai. A OTAN. Então, você tem uma comunidade internacional e o litígio ocorre no seio dessa comunidade, eu tenho chamado litígio comunitário, que também vai gerar foros concorrentes. Ok? Bom, dito isso,
considerando que são foros concorrentes, essa possibilidade de ter mais de uma opção de foro, ou no caso dos litígios internacionais ou litígios comunitários, eu ter a opção de várias jurisdições, surge um problema, que é o chamado fórum shopping. O fórum shopping nada mais é do que o direito potestativo daquele que exerceu judicialmente a pretensão, ou seja, do autor da ação. Então, é o direito potestativo do autor da ação ao exercer a escolha do foro. Porque se são foros concorrentes, quem vai exercer essa escolha? É o autor da ação. Só que vejam se vocês não vão concordar com essa minha ponderação. Naturalmente, essa escolha vai ser mais benéfica para o autor. Eu não consigo imaginar um autor escolhendo um foro que lhe é desfavorável. Exemplo, vamos lá ver o 53, inciso 5 do CPC. Houve há uma ação de reparação de danos. O acidente aconteceu no estado do Rio de Janeiro. A vítima é do Rio Grande do Sul e o autor do fato é da Bahia. A vítima vai promover a ação de reparação de danos. Ela vai propor no local do fato, que é o estado do Rio de Janeiro, ou você acha que ela vai propor lá no Rio Grande do Sul, que é o seu estado de origem? Naturalmente, vai escolher o foro que lhe é mais favorável. E aí surge o desafio. A despeito de ser um direito potestativo do autor da ação, exercer essa escolha, o chamado fórum shopping, essa escolha ela não pode ficar livremente ao alvedrio do autor da ação. O que eu quero dizer com isso? Se deixarmos livremente essa escolha, se deixarmos que essa escolha seja completamente livre, isso pode gerar abuso do direito, que está previsto lá no artigo 187 do Código Civil. Pode gerar abuso do direito. Em outros termos, vai haver violação ao princípio da boa-fé objetiva. Em última análise, até o princípio da cooperação, que a gente encontra no CPC nos artigos 5º e 6º. Então, se o autor da ação abusar desse seu direito, eu posso ter um controle. E como que se exerce esse controle? Por meio do chamado Fórum Non Conveniens, ou, como querem alguns autores, princípio da competência adequada. Tranquilo? E o uso, a aplicação, melhor colocando, do princípio da competência adequada e do Fórum Non Conveniens, a aplicação desses princípios, evita também a chamada tag jurisdiction. Tag jurisdiction. Tag T-A-G. Tag jurisdiction. O que vem a ser essa ideia? É a competência do juízo em razão da simples presença do sujeito no território de um determinado estado. E estado que eu me refiro aqui, estado soberano. Mesmo que a presença desse sujeito seja passageira e nada tem a ver com a causa. Vocês certamente já viram isso em filme americano, que o camarada é preso no aeroporto, que o camarada é citado quando ele está jantando com a família. Ou seja, o cara pisou naquele território, ele já é instado a se manifestar sobre aquela causa. Isso é um problema que se chama de tag jurisdiction. E isso deve ser evitado com o chamado princípio da competência adequada ou Fórum Non Conveniens. E qual é a questão subjacente ao princípio da competência adequada e do Fórum Non Conveniens? É a possibilidade do órgão jurisdicional que recebe essa ação, por meio dessa escolha do autor, ele recebe essa ação, mas ele recusa o seu processamento. Agora, percebam, não é declínio de competência. Por que não é declínio de competência? Porque ele é o competente. Lembram? Foros concorrentes. Qualquer um desses que for escolhido é o juízo competente. Contudo, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Eu não posso exercer essa escolha de forma a abusar do direito.
Ficou claro? Então, o juízo, ao receber a inicial, ele vai avaliar o seguinte: olha, sou competente? Sim. O foro é o competente? Perfeito. Mas é o mais adequado para o correto deslinde do feito? E aí eu posso trabalhar com a ideia da instrução probatória. Ou seja, será que a instrução probatória aqui, nesse foro, vai ser a mais adequada? Será que a efetividade da tutela jurisdicional concedida vai ser a melhor? Então, sob esses prismas da instrução probatória e da efetividade, pode o órgão jurisdicional recusar essa demanda. E essa recusa é uma decisão interlocutória agravável. Fechou, meus queridos? Tranquilo. Mas não confundam essa recusa com declínio de competência, porque declínio de competência pressupõe a incompetência, o que não é a hipótese. Aqui se discute se a competência é a mais adequada. Tranquilo? Então, no próximo bloco, a gente continua.